que nós veremos hoje no programa. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Eu teria que entender que a figura de Jesus de Nazaré foi apropriada de muitas formas. O Jesus que está nas catedrais medievais, como Notre Dame e tantas outras, é o Jesus juiz, é o Jesus rei. Mas o Jesus julgador, o Jesus de Mateus 25, não é mostrado no seu gesto de destacar a caridade, mas quando eu vejo o tímpano da igreja gótica, ele está mostrando o seu gesto de condenar. Porque é fundamental para quem está no poder fazer dois gestos. Primeiro, uma ameaça, que é o inferno. Depois, um suborno, que é o céu. A ameaça inferno é fundamental porque eu não construo esse discurso de poder sem a oposição, sem o demônio, sem o diabo. Eu queria falar, pastor, da figura da oposição, daquele que divide, do pai da mentira. Qual é a análise que se faz do demônio, por exemplo, ou como se trata o demônio em um culto na sua igreja? Bom, nós temos duas perspectivas. Nós não o vemos como um folclore, né? Nós ensinamos os fiéis, dentro da nossa teologia, a não superestimá-lo, porque há alguns arraiais cristãos onde ele é superestimado. Mas também nós ensinamos os fiéis a não subestimá-lo. Ele é uma realidade, ele existe, ele é um ser caído, com aquela perspectiva de Ezequiel, Isaías, é um anjo caído, né? Mas ele não está morto, ele não está no inferno, quieto, lá derrotado. E existe na sua igreja e na concepção teológica a figura da pessoa possuída, além dessa ação silenciosa, da pessoa ruidosamente possuída? Sim, já tivemos algumas experiências, né? Algumas manifestações. E nesse caso, pela sua fala, a crença, a fé em Jesus, o uso do nome poderoso de Jesus, mesmo com a falibilidade humana, é suficiente para afastar o demônio? Sim, como no ponto que você tocou. Nós nos valemos de toda a autoridade de Cristo. Não há em nós nenhuma competência, não é a nossa intelectualidade, a nossa formação, o aspecto teológico que nos garante vitória sobre o inferno ou sobre os demônios. Olá, meninos, olá, tudo bem? Olá. Cheguei a Maracangalha. Isso. Bem-vindo. Obrigado. Quem é que pode me contar essa história de assombração, essa história do passado dessa república, do menino da Maraca? Quem é a melhor pessoa? Eu posso falar para você, nós dois estamos há um tempo seu aqui nome? na casa. Eu sou o Natanael. Natanael. Aqui eu sou conhecido como o Judite. O Judite. Não entra em detalhes, não entra em detalhes. E eu sou Luan, conhecido como Jack aqui na Maracangalha. Jack, ou seja, todos têm codinome. Eu sou Leandro, conhecido como Leandro, ou Karnal, também chamado de Karnal. Então, menino, já sei que houve alguém que morreu de tuberculose nessa casa e insiste em ficar nesse espaço. Mais detalhes das aparições deste fantasma. Então, contextualizando um pouco da história também, né? Diz que morava aqui nessa casa uma família constituída por pai, mãe e filho. E aí, na época que essa família morava aqui, Ouro Preto teve surto de tuberculose. E aí essa família que morava na casa, ela contraiu tuberculose. E quando alguém contraía tuberculose, as pessoas isolavam elas, né? E passavam comida e suprimentos por debaixo das portas e pelas janelas.
E aí, né, o pessoal começou a perceber que quando um prato de comida não voltava é porque essa pessoa teria morrido. Então eles entravam e retiravam o corpo. E assim se deu, né? O pai, a mãe e o filho contraíram tuberculose, as pessoas da época começaram a cuidar deles, e aí com o tempo um prato de comida parou de voltar. Então o pai tinha morrido. Depois de mais um tempo, outro prato de comida parou de voltar, e aí a mãe também tinha morrido. E aí ficou só a criança vivendo aqui. Só que depois de um tempo também, o prato da criança também parou de voltar. Só que quando entraram na casa para poder retirar o corpo, não tinha corpo mais. O corpo já não estava mais no cômodo. E aí se deu a história do menino da Maraca. Alguns anos depois, quando a casa virou república, a única coisa que tinha dentro da casa era o quadrinho do menino, que ficava chumbado dentro de uma parede, na parede, dentro de um quarto, que é o quarto branco, que continua branco até hoje. Ou seja, sumiu um corpo, havia uma imagem, mas há testemunhos de que ele apareça nessa casa? Tem alguns recentes. Em casos de sobriedade, quer dizer, pessoas sóbrias vendo o menino. E de pessoas que estavam no meio de uma festa também, né? O primeiro relato mais notório que a gente teve notícia foi de um amigo, de um familiar que estava dormindo aqui em um colchonete, né? Que durante as festas todos os quartos acabam ficando lotados e a gente distribui colchões e colchonetes para o pessoal se ajeitar. No meio da noite, ele acordou com frio e viu um garoto dando um cobertor para ele. No dia seguinte, ele saiu agradecendo as pessoas. Nossa, quem era aquele garotinho muito solícito que no meio da noite me deu um cobertor? O pessoal o informou. Não tem nenhuma criança na festa. Vem cá para você ver se é esse garoto aqui. Foi quando levaram ele até em frente ao quadro e ele confirmou que tinha sido aquele garoto que tinha dado esse cobertor para ele. Fantasma caridoso, um fantasma da filantropia. camarada. Em caso de fantasmas, é costume a gente chamar um religioso que realiza uma oração, uma bênção para tornar o ambiente de novo mais seguro. Vocês já chamaram um ministro de qualquer religião para fazer isso? E padres católicos vinham aqui com frequência para fazer uma cerimônia, benzer a casa. Aqui eu tenho o prazer de conversar com a dona Deolinda, aqui em Ouro Preto, uma especialista em cultura mineira, celebrada, conhecida na cidade, e que vai nos falar um pouquinho sobre esse local que nós estamos, a Ponte dos Suspiros. Esse seria um ponto, uma ponte em cima, não sei se seria um ponto onde há mais concentração de almas e fenômenos desse tipo? Não, quase toda a cidade inteira. A cidade inteira é assombrada, mas por que aqui existem mais? Muito simples. Olha o rio, onde que havia bateia. Hoje você vê, logicamente, a escassez das águas, mas aqui era um local de garimpo. Você vai olhar aqui para essa região dos nossos morros. Ouro Preto tem mais de 2.245 minas, desde a saída da cidade até na saída de Mariana. E essas minas, porque o ouro começou a explorar nos riachos, as bateias, muita gente morreu. Houve muita briga, intriga, mortes, né? Pessoas que morriam pela ambição e querer segurar o ouro. Na minha casa, todo mundo fala que tem um ouro enterrado. E aqui, as pessoas que são da cidade, não é só Ouro Preto, mas Diamantina, Sabará, Mariana, eles falam, ouro enterrado, escondido, deixa quieto, não mexe não, porque não é seu. Mas a gente ouve vários causos aqui na nossa cidade. Aí a gente só faz assim, ó, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reza o credo, dai, Senhor, descansa a luz eterna, e reza, né, toda a oração, a luz perpétua ilumina, descansa em paz. Amém. São Miguel, acompanhe essa alma. Quando você faz um contraponto, uma oposição a uma determinada ideia, está utilizando um recurso chamado antítese, uma figura de linguagem.
palavra tem origem no termo grego antiteses, que significa resistência ou oposição. É a contraposição de conceitos, palavras ou objetos distintos. São opostos, mas não se excluem. Pelo contrário, se complementam. Antítese é uma constante no barroco, tão presente em Ouro Preto. Vida e morte, conflito entre corpo e alma, razão e fé, e por que não Deus e o diabo. Na Capela Sistina, no Vaticano, há um exemplo: o juízo final de Michelangelo. Demônios impedem a subida de homens e mulheres ao céu. Também na parte de baixo da obra, de mais de 13 metros de altura, está Caronte, o barqueiro da mitologia grega, que leva as almas dos recém-mortos para o mundo inferior. No inferno há escuridão, fogo e sofrimento. Na parte de cima, antítese, Jesus em destaque ao centro, Maria ao lado dele, ao seu redor santos que levam ícones que os identificam. São Pedro com as chaves do céu, São Lourenço com a grelha onde ele foi queimado até a morte, São Bartolomeu e o símbolo do seu martírio, a própria pele, ele foi esfolado vivo. Todos eleitos para viver a eternidade ao lado de Jesus em seu reino celestial. A ideia de opostos complementares também está enraizada na cultura popular da América Latina. Sagrado e profano estão lado a lado nas festas de reis no Brasil, Peru e Colômbia. A personagem do diabo inverte a ordem social, subverte as hierarquias e questiona a simbologia atribuída a ele pelo cristianismo triunfante. O demônio bíblico, ele tem uma influência sobre hoje essas múltiplas visões do demônio do Gênesis, no livro de Jó ou nos evangelhos, nas tentações de Jesus. O demônio muda muito na Bíblia? Essas aparições do demônio no texto bíblico, obviamente, elas não têm nenhuma coerência do ponto de vista teológico, era natural que assim fosse, mas da mesma maneira que não há um Jesus histórico uno, é difícil falar também numa unidade, ou uma unicidade de representação, né, desse grande adversário, do pai da mentira. Isso é um processo milenar, na verdade, né? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, não existe a figura do diabo. Não existe a figura do Satanás da maneira como nós o entendemos hoje. Existe a palavra Satanás, mas no Antigo Testamento Satanás é uma espécie de um acusador, é um promotor de justiça. Na tradição teológica batista, na sua experiência de especialista em teologia, o que é de fato o demônio? Qual a importância do demônio e seus múltiplos nomes? O demônio é a referência bíblica para o fato de que o mal não está no divino e não está no humano. O mal está no terceiro elemento, que é a serpente. Não existisse a figura do demônio, não existisse a serpente, Deus seria uma expressão identitária dual, maniqueísta. É o bem e o mal na mesma pessoa. Não existisse a serpente, Deus teria criado um ser dual. A culpa é de Deus. A serpente coloca o mal do lado de fora. Eu penso que isso seja a grande genialidade da revelação bíblica, de colocar o ser humano como protagonista da sua história e da sua relação com o divino, tendo o mal como uma possibilidade, não como um destino inevitável, inexorável. O demônio é o mal do lado de fora, que pode ser resistido e pode ser acolhido. E assim, nas páginas da Bíblia, ele se manifesta todo o tempo. É no livro de Enoque que a gente encontra o incrível, e eu acho assim, um mito grandioso, que é o mito dos anjos caídos. É um mito fantástico e é ali que está a origem do diabo, que foi evoluindo, né, para chegar depois no Novo Testamento e depois ter uma história própria, né? O diabo adquire autonomia na sua história. Em última análise, se trata de um anjo caído que se insurge, né, contra aquele Deus absoluto, né,
nós teríamos de atribuir também a origem do mal a Deus. Isso é um problema que a teologia nunca conseguiu resolver ao longo dos séculos, né? Ela vai reaparecer, inclusive, na forma das chamadas filosofias da história do período iluminista, né? Os meus filhos me perguntaram isso, Karnal, quando eram bem pequenos. Pai, quem criou o diabo? Eu falei Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Lúcifer criou o diabo. O mal é sempre uma escolha de um espírito livre. Na tradição teológica, disse que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então imagine, Spielbergianamente falando, que a Santíssima Trindade está em concílio na eternidade. O Deus Pai diz, eu vou criar. O Filho olha assustado. Criar o quê? Criar um ser à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo diz, então será livre como nós? Sim. E se escolher nos dar as costas? O Filho diz, eu vou buscá-lo. É nessa perspectiva que o mal se equaciona dentro da Trindade. O mal é a inevitabilidade de um ser livre. Então Deus criou Lúcifer, o Lúcifer criou o diabo. Quando alguém diz, por exemplo, que traiu a esposa por ação do demônio, que mentiu por ação do demônio, que roubou por ação do demônio, isto pode ser verdade ou a pessoa está usando como álibi a figura do demônio? Bem-vindo ao meu universo. São Paulo é multicultural e a imigração fez grandes transformações na cidade, principalmente na gastronomia. E uma das cozinhas mais apreciadas por aqui é a do Oriente Médio. E a gente acaba tendo alguns representantes de uma gastronomia árabe que meio que não é tão forte assim no país. E o que dizer da comida mexicana com seus deliciosos tacos? E sabia que tem alta gastronomia mexicana também? Eu definiria como um casual fine dining, uma coisa um pouquinho mais casual. Na região do Bom Retiro, a comunidade coreana também deixa suas marcas na cultura paulistana. Você sente um pouco da Coreia, assim, sabe? Eu acho que esse é o charme do Bom Retiro. E falando da gastronomia em São Paulo, não tem como não falar da cozinha japonesa, né? Sabia, né, sushi? Come assim, ó, com a mão. O futuro chegou ao Brasil e veio a bordo de um BYD. Agora, toda a inovação e tecnologia da maior do mundo será produzida em Camaçari, na Bahia. Porque nós acreditamos que desacelerar não é uma opção para os carros que nasceram para ir além, em direção a um planeta mais sustentável, ao desenvolvimento de toda uma região, à reindustrialização de um país, ao sonho da nossa gente, para recarregar a vida cada vez mais com novas possibilidades. BYD, construa seus sonhos. Prefeitos e gestores públicos, esse recado é para vocês. Tudo que a Caixa faz é pensando na sociedade e no país. E para ajudar no desenvolvimento regional, a Caixa possui o Finisa, um crédito de contratação simplificada e prestação de contas ágil, feito para você poder investir em mobilidade, iluminação pública, saúde e educação na sua cidade. E ainda gera emprego e renda. Acesse o site e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. O Domingol é o pós-jogo das rodadas do sábado e o pré-jogo do domingo. É informação, opinião e muita diversão. Aquela análise descomplicada com os comentaristas que entendem do assunto. Domingol comigo, Benja! Domingo, 13h. Domingol com Benja. Apoio KTO.com, onde a diversão acontece. Bem-vindo ao meu universo. A figura de Jesus é apropriada pelo poder. Aquele que no livro de Jó é só um testador da obra de Deus, ele é unificado como o grande inimigo, representado, inclusive aqui em Minas, com o rosto de negro, muitas vezes,
como reforço de um racismo estrutural da sociedade colonial. Esse Jesus loiro que julga o mundo e o demônio negro que tenta perder o mundo. Este demônio, o grande inimigo, o outro, aquele que divide, o diabo, aquele que é o senhor das moscas, Beelzebu, aquele que provoca todos os pecados capitais ou faz a tentação. Ele é fundamental nesta obra, porque se o demônio nos faz pecar e Jesus nos salva, o caminho entre um e outro são os elementos constituídos como poder. E o demônio continua tendo papéis políticos. Sempre que eu tenho que tornar o outro meu perfeito outro, estabelecer uma alteridade, eu recorro, no nosso vocabulário, eu acho que há duas características, ou é nazista ou é do demônio. Parece que essa redução ad Hitler, como se dizia, reduzir ao argumento nazista ou reduzir ao demônio, é um recurso retórico eficaz, porque as pessoas utilizam bastante, né? O demônio ainda é importante, pelo menos como metáfora ou como uso político? Sem dúvida. Provavelmente todos estamos lembrados, e você também, de que já na eleição de 2010 no Brasil para presidente, né, dada a polarização crescente que já se observava, eu tive inclusive o cuidado de fazer alguns prints de telas ou de mensagens que chegavam pela internet, já com esse tipo de emprego ou de associação de tal qual candidato com o demônio, né? Isso, infelizmente, tem sido recorrente e não seria recorrente se não fosse eficaz. Nesse sentido, eu diria que o demônio vai muito bem, obrigado. Mateus capítulo 4, versículo 8 e seguintes. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Por isso é que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos arranca do mal onde estamos, ou arranca o mal que habita em nós, na linguagem do apóstolo Paulo. O Martinho Lutero, por exemplo, diz: a Bíblia não nega que o ser humano está livre para escolher entre o bem e o mal. Apenas afirma que toda vez que precisa escolher, ele escolhe o mal. Por isso o mal é uma condição. Mas sim, acredito que esta noção de bem e mal, tendo o ser humano como protagonista da sua história, nos responsabiliza e nos dignifica. A humanização do cristianismo é justamente a capacidade de reagir, responder e resistir ao mal. E quando alguém diz, por exemplo, que traiu a esposa por ação do demônio, que mentiu por ação do demônio, que roubou por ação do demônio, isto pode ser verdade ou a pessoa está usando como álibi a figura do demônio? Carnal, pode acontecer de ser uma influência maligna, mas muitas das vezes não passa de uma desculpa, né? De não assumir a responsabilidade de os erros. Você é alvo da tentação do diabo, tá vendo? O diabo se interessa por você. Cara, isso é achar que o fiel é muita coisa, né? Porque a ponto de o diabo ficar interessado no cara, ele é muito... O diabo poderia estar tentando a OTAN, poderia estar tentando os homens mais poderosos do mundo, mas ele vem aqui na minha igreja, nesta instituição, e aqui eu que não sou nada e me possui. Eu acho que afinal o diabo é associado à vaidade. Esse é um gesto de vaidade muito grande, achar que o cara... A humildade seria assim: nem o demônio me quer, né? Essa seria a grande humildade. O demônio, para a sociedade, ele é muito mais do que uma entidade espiritual, ele é real. Eles não é nem questão de acreditar, eles têm certeza da existência desse demônio.
Quando nós lemos, por exemplo, os testamentos, que é justamente aquele momento de despedida das pessoas, que elas falam da fortuna e que vão falar ali para onde vão deixar os bens, muitas vezes deixando os bens para a construção de igrejas e capelas, você vai ver claramente ali o medo imenso que eles têm de ir para o inferno. Eles querem pelo menos ir para o purgatório, que é um espaço transitório que eles vão para o céu depois. Tem direito a upgrade. Tá? Tem direito a upgrade. E o diabo adora, né? Ser colocado em rede nacional, cara, não é para qualquer um, viu? Então, o diabo adora essas igrejas. Ele ama uma coletiva de imprensa. De imprensa, adora. Mas essa preocupação com o modus operandi do diabo é importante porque tem um caráter pedagógico. Quando o diabo, que uma mulher possuída, é entrevistado, o diabo é entrevistado lá no palco, né? Microfone, rede nacional, o templo lotado, milhares de pessoas, e o pastor pergunta: o que você está fazendo com esta mulher? Eu estou fazendo com que ela beba muita cachaça. Eu estou fazendo com que ela não cuide bem dos filhos dela, eles não fazem a lição. Quando o marido chega em casa, a comida não está pronta. E aí, quer dizer, essas coisas são coisas do diabo. Se quase 2 bilhões de seres humanos veneram Jesus, a quem se dedique a refletir sobre o diabo. O satanismo abriga várias crenças, não necessariamente religiosas. Na igreja de Satã, por exemplo, fundada na Califórnia dos rebeldes anos 1960, não se acredita na interpretação bíblica do demônio. Satanás seria um modelo de transgressão, de questionamento de regras. Um de seus símbolos é o pentagrama. Satanás aparece no Velho Testamento. Jesus precisou provar que estava apto para sua missão terrena ao enfrentar as tentações do diabo no deserto. A personagem do demônio se fortalece a partir do século IV, com a institucionalização do cristianismo e a transformação em religião oficial ao lado do Império Romano. Surge uma certa indefinição da igreja sobre como lidar com o grande número de convertidos. Neste período, elementos das tradições gregas, romanas e outras são incorporados pelo cristianismo. Satanizar a diferença foi uma estratégia usada pelas lideranças para perseguir rebeldes, desviados, hereges e opositores em geral. O amor, a sabedoria, a caridade e a bondade de Jesus atraem fiéis. Mas o medo do maligno, do príncipe das trevas, do pai do mal, ou qualquer nome que queiram dar, também pode ser uma ferramenta eficaz de convencimento. Não é um fantasma, está fazendo barulho na escada. Agora vamos visitar aqui o famoso quarto branco, né? O quarto do menino. Vamos ver. Nossa, e tem um menino, está aqui. Você é o menino da maraca? Não sou não, eu sou um morador. Tudo bem? Eu, morador aí do quarto branco, né? O quarto do menino. E você dorme nesse quarto com luz apagada? Durmo no quarto. Tudo bem. Menino, tudo tranquilo. E já sentiu algo de botando um cobertor ou te abraçando à noite, como já narraram? Não, no máximo uma companhia. Uma companhia, uma presença. Amiga, uma presença amiga. Uma entidade. Uma presença amiga. Vamos então examinar a imagem. A imagem do menino. Esse aqui é o menino, né? Com licença, com licença. Olha a semelhança do cosplay. Cosplay de fantasma. Olha a semelhança aqui. E o vento está aumentando, é um sinal. É um sinal. É um sinal. A gente devolve ele para a parede. Então devolve logo a parede. Vamos lá, Judite. No Islã, né, existe sim a figura do demônio. O nosso foco não é nem o inferno, nem o céu, nem a recompensa e nem o castigo.
Vem aí a 4ª temporada do Tamanho do Brasil. Dessa vez, vamos contar as boas práticas que os nossos sindicatos do Sicomércio estão realizando por todo o país. Os comitês que nós criamos dentro da nossa instituição foi para fortalecer a relação com os associados. O Sincofarm itinerante surgiu vendo a necessidade que os empresários do interior tinham se atualizar com as nossas lutas enquanto sindicato. Mas um benefício que tem surtido o efeito positivo na atração de associados tem sido o refis. O sistema confederativo incentiva, promove, desenvolve a atividade empresarial. E na hora que a gente veio para dentro do sistema Fecomércio e para a CNC, a gente ganhou um respeito muito grande. Impulsionando os sindicatos com um projeto do Tamanho do Brasil, que é uma excelente iniciativa que vai dar grande visibilidade às entidades. CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC. Trabalho que valoriza o Brasil. Se tem uma palavra que define São Paulo, é multicultura. Uma mistura de culturas, gastronomia e história. E o que faz ser uma capital gastronômica, principalmente internacional, é essa mistura de diversos países, histórias e pessoas que reúnem aqui. E esse vai ser o nosso fio condutor do programa. CNN Viagem Gastronomia, comigo, Daniela Filomeno. Hoje, 10 horas da noite. CNN Viagem e Gastronomia. Apoio. Cidade de São Paulo. São Paulo é tudo de bom. A música não existe só para ser tocada, ela existe para tocar. Ela toca nossa mente, nossos sentidos, nosso coração, toca nossa espiritualidade, nossa pele, nossos pés e lá dentro do estômago. Toca um desejo, uma memória, toca nossa humanidade. Existe um de você antes da música clássica e um depois. OSESP, aqui a música toca. Prefeitos e gestores públicos, esse recado é para vocês. Tudo que a Caixa faz é pensando na sociedade e no país. E para ajudar no desenvolvimento regional, a Caixa possui o Finisa, um crédito de contratação simplificada e prestação de contas ágil, feito para você poder investir em mobilidade, iluminação pública, saúde e educação na sua cidade. E ainda gera emprego e renda. Acesse o site e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. CNN 360. Comigo, Raquel Landim. De segunda a sexta, 4 da tarde. CNN 360. Apoio. BYD. Construa seus sonhos. A revolução elétrica chegou ao Brasil. Bem-vindo ao meu universo. A figura do demônio, do diabo, é muito distinta no judaísmo e no cristianismo em geral, notavelmente no catolicismo. Quem é o diabo para um judeu? Então, de fato, a gente vai pegar na literatura mais antiga, muitas vezes uma figura bastante hostil nesse diabo, mas nada semelhante ao Lúcifer do cristianismo, nada. Em Jó, a gente tem realmente uma escritura irrefutável do ponto de vista da escritura, onde Satã, que não é o Satanás do cristianismo, ele se demonstra completamente submisso a Deus. Deus fala ali, olha... Pede autorização para atingir Jó. Você vai testar Jó, etc e tal, só que tem um limite, o limite é a vida dele e Satã vai lá e obedece. O termo Satã em hebraico, na realidade, tem a ver com a palavra desviar, soter, desviar, testar. E aí vem uma questão muito importante. Se Satã realmente fosse Satanás, Deus me livre, então a gente estaria, as escrituras estariam confundindo Deus com o próprio Satanás? Porque é a mesma ação, é a mesma história. E a grande resposta é, não, de forma alguma. Satã, aquele anjo, aquele ser criado por Deus, submisso a ele, é um instrumento de Deus, justamente simbolizando a possibilidade do ser humano errar. Para quê? Para que o ser humano possa ter livre-arbítrio e para que ele possa acertar por escolha e não por falta de opção.
Mauro, nós temos a chance hoje de gravar aqui na Igreja das Mercês de Baixo, em Ouro Preto. O que vai acontecer com este grupo encapuçado? Este grupo encapuçado fará uma representação da cerimônia da procissão das endoenças, ou a procissão do fogaréu, um antigo costume de nossa cidade desde o século XVIII, que durante as semanas da Quaresma, cada irmandade ou ordem terceira promovia uma atividade religiosa, marcando esse período quaresmal de penitência e oração. E dentre esses costumes, esta procissão era realizada na Quinta-feira Santa, após a cerimônia do lava-pés, onde representa a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. Esses figurantes encapuçados, representando os farrecocos, portam essas tochas e saem pelas ruas de nossa cidade, de ponto em ponto, fazendo algumas meditações, onde são cantados motetos e sempre ao som, ao fundo da matraca, representando este período de penitência, este período quaresmal. A Quinta-feira Santa começa na Igreja Católica com a celebração da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, a igreja festiva. De repente, a igreja assume o luto ao final da cerimônia. E aqui nós começamos esse ciclo doloroso que vai Sexta-feira Santa adiante até a Páscoa. Nós estamos procurando Jesus ou só fazendo uma penitência da comunidade? O intuito é o mesmo, né? A procura de Jesus, nós fazemos essa penitência. São grandes os costumes, né, desde o século XVIII, como as pessoas que sacrificavam, carregavam os pesos, os cilícios. E essa caminhada também é uma caminhada orante, onde as pessoas, na oportunidade, também depositam os pedidos, os anseios, para este período do tríduo final, onde chegamos no domingo da ressurreição, né? Esse tríduo pascal, essa preparação, esse momento forte para a fé católica, em que em vários momentos as pessoas fazem penitência. Alguns acompanham descalço, outros portam velas, e assim cada um manifesta de alguma forma a sua fé. A gente vive uma realidade dual. Mas assim como Deus não está lá, ele está aqui, o diabo também não está lá, ele está aqui. E o que é o diabo? O que é o demônio? É tudo aquilo que a gente faz e gera sofrimento para o outro. O diabo, eu prefiro essa palavra, é a dualidade, aquele que é dual. Aquele que divide, o que divide e que separa. Na medida que você quer perceber, tornar-se, integrar-se ao uno, tudo aquilo que pode impedir esse encontro é chamado de diabo. No Islã, existe sim a figura do demônio. Ele é tratado como, na criação, Deus criou os seres humanos, os gênios e os anjos. Então, diferente um pouco do cristianismo, no Islã, o demônio, ele não era um anjo que foi caído. Dentro da teologia islâmica, era impossível que o Satanás fosse um anjo, porque o anjo vai adorar somente a Deus e não vai contradizer ele. Em primeiro lugar, é muito importante colocar o seguinte, não é o nosso foco. O nosso foco não é nem o inferno, nem o céu, nem a recompensa e nem o castigo. O foco no qual nós somos educados é o que a gente tem para fazer aqui, agora. Isso está relacionado tanto com a questão da fé, da contemplação, do agradecimento em relação a Deus pela vida, quanto a forma como a gente trata o próximo. Ajudar o próximo, honrar os pais, honrar os mais velhos, sermos honestos e etc e tal. O demônio dos poetas românticos é um demônio até poético, não? O demônio do Fausto é um demônio sedutor, não? O que seria o demônio no século XXI? Nós temos dentro de nós o bem e o mal. O demônio, assim como Deus habita no nosso corpo, o demônio também habita o nosso corpo. Então, a grande luta do homem do século XXI, ela é interna.
O vislumbre do paraíso é um processo interno, não é aquele processo coletivo como acontece no barroco. O seu julgamento final é um processo individual. Até hoje, ainda há quem relacione o demônio com alguns gêneros musicais. Na primeira metade do século XX, uma lenda acompanhava Robert Johnson, um precursor do blues. Ele não era muito bom no seu instrumento e, de uma hora para outra, aprendeu a tocar e virou uma estrela do gênero. A habilidade repentina só poderia ser resultado de um pacto com o sobrenatural em troca da sua alma. O diabo virou símbolo de rebeldia e transgressão para bandas de rock. Uma inspiração teria sido o poeta, mago, ocultista e auto-intitulado profeta Aleister Crowley, chamado pela imprensa inglesa de o homem mais perverso do mundo. Ele teria influenciado personalidades como Jimmy Page, do Led Zeppelin, e até o brasileiro Raul Seixas. Ao lado de Paulo Coelho, Raul escreveu a canção Rock do Diabo, em que afirma, abre aspas, enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. Fecha aspas. Os ultramaquiados roqueiros da banda Kiss provocaram alvoroço na primeira turnê no Brasil em 1983. Fãs eram abordados por religiosos nos acessos com um panfleto que dizia: se você quiser ser uma pessoa livre, liberte-se das garras de Satanás, procure uma igreja evangélica. Na televisão, Lúcifer virou série. Cansado do inferno, ele desembarca em Los Angeles em busca de paz e um pouco de diversão. Um diabo moderno que frequenta a academia, usa ternos bem cortados e é bissexual. Na literatura nacional, Riobaldo, narrador da obra-prima Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, tenta vender sua alma a Satanás. Não fica claro se o pacto foi realmente firmado. Na literatura de cordel, o diabo tem ligação com os infortúnios, desgraças sofridas, catástrofes naturais como as secas. Na busca por uma explicação, sertanejos e moradores das zonas periféricas do Nordeste atribuem sempre a culpa ao demônio. Roqueiro, bissexual, responsável por pragas, afinal, quem é o diabo? Uma pergunta teológica, uma provocação teológica. Se nós pertencêssemos à mesma universidade, você fosse meu inimigo e eu fosse o chefe da universidade, mas eu tenho o dom de saber onde você vai estar, com quem você vai se aliar, porque eu sou onisciente. Você acharia válido uma luta contra mim? Você insistiria num plano que não pode dar certo nunca? Eu não. Mas o demônio parece que sim. O demônio sim. O demônio ele entra numa luta que ele sabe que vai perder. Né? Porque como a história já está pré-determinada, nós sabemos o fim como será o fim dos tempos, não sabemos quando. Aliás, acho que nem Jesus sabe, segundo ele mesmo. Mas Deus sabe o fim dos tempos. E está bem claro, o demônio será derrotado. Então ele entra numa luta aí para perder. O plano do bem e o plano do mal existem. Se não houvesse o pecado de Adão e Eva e a tentação da serpente, a história da Bíblia teria terminado no início do livro do Gênesis. Sem o mal, sem a tentação e sem o demônio, como eu poderia falar em livre-arbítrio e escolha entre Deus e a oposição? Afinal, qual a importância do mal e do demônio? Se eu tenho a oferta da graça divina e tenho a tentação diabólica, o ódio, o amor, a caridade e o egoísmo, a intolerância e a empatia passam a ser individuais e uma escolha de cada um. CNN Brasil, você por dentro de tudo. 2h33 pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A partir de agora seguimos ao vivo por aqui, neste que é o último